Ele chegou na Terra como um assassino, orgulhoso, cruel e disposto a destruir tudo. Chegou o momento de sua morte. Um guerreiro de classe inferior como você não deveria desafiar um guerreiro de alto nível. Mas o tempo transformou esse vilão em algo muito mais complexo. Adeus, Bulma. Adeus, Trunks. Eu sou Tonho Macedo e vou mostrar que Vegeta é um dos personagens mais complexos e mais profundos da série Dragon Ball. Estou vendo que você não entende o orgulho de um guerreiro Saiyajin puro. Sabemos que o Vegeta nunca teve jeito para ser um herói, porque ele sempre foi muito arrogante, orgulhoso e quebrado emocionalmente. E talvez seja por isso que ele seja um dos personagens mais fascinantes da obra de Dragon Ball. Mas antes de começar, deixa eu me apresentar. Eu sou Tonho Macedo e bem-vindos a esse pequeno canal. E se você, assim como eu, ama Dragon Ball, não se esqueça de se inscrever no canal para me manter motivado, já que eu perdi vários canais. E vamos para a história, porque hoje eu quero falar de um personagem que para muitos fãs não representa só força, ele representa muito mais nessa obra, por ser muito esforçado e determinado, fazendo assim que muitos se apeguem com essa personalidade e se vejam um pouco em Vegeta. Porque Vegeta começou como um grande vilão cruel e passou a ser um grande personagem com muita complexidade e querido pela toda a fandom de Dragon Ball. E protagonizando histórias inesquecíveis, e que qualquer história importante de Dragon Ball, Vegeta não pode ficar de fora, porque os fãs com certeza não irão gostar nem um pouco. Em toda a história, quando pensamos em um herói, pensamos em alguém virtuoso, puro, corajoso e disposto a tentar ajudar qualquer um, independentemente do que esteja acontecendo. Aquele que luta sempre pela justiça e a favor do bem. Mas o Vegeta nunca foi assim. Primeiro que ele surgiu como um vilão, e um baita vilão. Meu coração é pura maldade. Que se tornou tão querido entre os fãs que foi obrigatório ele voltar e de alguma forma incluir ele entre os guerreiros do bem. E quem assistiu a primeira aparição do Vegeta sabe que ele era cruel, impiedoso, não tinha nada de bom naquele coração. Ele não tinha misericórdia e via os outros como obstáculo. E costumava chamar a maioria de vermes, uma coisa que ele chama até hoje. E se alguém tentasse atrapalhar os seus planos, e se ele fosse bem mais forte, com certeza ele ia destruir sem dó e sem piedade. Vegeta era o príncipe dos Saiyajins, filho do rei, uma das castas mais poderosas do planeta, um dominador nato de cada planeta que ele invadia, e o seu orgulho era lá no talo. E o seu propósito de vida era viver para a batalha e esmagar os mais fracos. Desde pequeno, ele nasceu com a ideia que era superior a todos e estava destinado a ser o mais poderoso do universo. Mas o destino foi cruel com Vegeta, porque o seu planeta, onde ele era o príncipe dos Saiyajins, foi destruído pelo dominador do universo, ou Imperador Frieza, fazendo assim que fosse destruído praticamente todos os Saiyajins. E aquele que estava destinado a ser o governador do seu povo passou a ser um simples soldado justamente daquele a quem destruiu o seu planeta e que mostrava total desprezo sobre os Saiyajins. E isso era muito vergonhoso para o Vegeta. E ele viveu parte grande de sua vida no exército de Frieza, aonde era uma coisa brutal. E se você mostrasse fraqueza, seria praticamente o seu fim. Porque a única forma de você ganhar respeito era através da força. E por mais que ele desejasse ter pessoas confiáveis do seu lado, essa não era uma opção
nos tempos atuais que ele estava. E a única coisa que faltava, ou que restava para ele, era simplesmente o seu orgulho, o que o deixava em pé e com esperança no futuro. E quando Vegeta chegou à Terra, ele imaginava que nada ali poderia detê-lo, porque ele se achava muito poderoso. E que todos os seres da Terra eram muito mais inferiores do que ele. Mas esse foi um grande erro que ele cometeu, e foi aonde ele encontrou alguém que mudou totalmente o rumo da vida dele. E essa pessoa era Goku, um guerreiro de classe baixa, e isso era muito humilhante para o príncipe dos Saiyajins. Como poderia alguém que era de classe mais baixa do que o príncipe dos Saiyajins ser mais forte, conseguir derrotá-lo? Isso era inconcebível. Como alguém sem sangue real poderia vencê-lo? Isso era muito humilhante. Já bastava o que Frieza tinha feito com o planeta dele. Agora, mais alguém de classe inferior a ele, ser tão capaz como ele, em umas partes, ultrapassar o poder do Vegeta. Isso era demais para ele. Isso era demais para o seu orgulho. E essa dúvida misturada com humilhação fez com que Vegeta pensasse isso pelo resto da vida. E esse dia o marcou profundamente, fazendo refletir do que seria ser um verdadeiro Saiyajin. Porque nunca passou por sua cabeça que um guerreiro de classe mais baixa pudesse ficar ao mesmo nível de um classe alta como ele, ou o absurdo maior que foi ultrapassar os seus poderes. Porque o Goku era considerado a raça mais fraca de todos os Saiyajins do planeta. Mas essa derrota deixou marcas profundas no Vegeta. Fez com que ele se tornasse obsessivo a vencer Goku de qualquer forma. Ele tinha que ultrapassar. Isso era inconcebível, ele ser mais fraco do que alguém que era de classe baixa. Mas Vegeta era diferente de outros personagens de outras obras, que mudam de uma hora para outra, com alguma palavra motivacional. Com Vegeta não foi dessa forma. Vegeta teve tempo, ele pensou, ele evoluiu de pouquinho. E nós, como fãs, podemos ver essa diferença acontecendo com ele. Não foi como vilões de outras obras, que basta palavras emocionais que o vilão muda de uma hora para outra e começa a ficar bonzinho. Não, Vegeta entrou para a obra sendo mal e foi mudando de pouquinho. E muitas vezes, mesmo ele sendo considerado do mesmo lado dos heróis, mesmo assim você via a crueldade do lado dele. Mostrava que ele ainda era aquele vilão de antigamente. Mas só que a sua mudança ia acontecendo de pouquinho, o que fazia com que a gente sentisse toda a emoção que ele tinha e se sentia também parte daquilo. E como costuma ser na realidade, as suas mudanças vinham com dor, e a gente sentia dor junto com ele, a gente sentia as decepções junto com o nosso querido Vegeta. E como costuma ser na vida real, Vegeta erra, falha, ele sente decepções. E a cada derrota machucava mais ainda o seu grande orgulho. E mesmo quando ele começa a morar na Terra, quando ele faz uma família com a Bulma, quando ele tem o seu filho Trunks, mesmo assim, as coisas não mudam. O conflito dentro dele nunca desaparece. Vegeta continua lutando contra algo maior do que qualquer inimigo. Ele luta contra si mesmo. E por mais que Vegeta fosse bem esforçado, sempre aparentava que o Goku conseguia ultrapassar os poderes dele de forma bem mais fácil. Aprendia as técnicas com muita facilidade, mas isso não deixava com que Vegeta ficasse para trás ou que ficasse triste com isso. Ele sempre se motivava para ser o mais forte e de ultrapassar Goku. E os fãs se identificavam com isso, porque muitas vezes na nossa vida somos esforçados, tentamos fazer o melhor. E aparenta que tem alguém que consegue fazer tudo mais fácil do que a gente. Aparenta que a vida daquela pessoa é mais fácil do que a nossa. Por mais que a gente se esforce o dobro ou o triplo, sempre aquela pessoa parece ser melhor do que a gente. Ela é mais simpática, sem precisar se esforçar. E isso também acontece na vida da gente. Mas o Vegeta mostra que mesmo que a outra pessoa tenha mais facilidade de conseguir os seus objetivos, a gente não deve ficar para trás. A gente não deve desejar ficar no mesmo lugar que está. A gente tem que lutar e conseguir chegar lá também.
E é por isso que eu falo que por mais que o Goku seja o protagonista, o Vegeta mostra um lado mais humano que nós como fãs sentimos na pele. E um dos momentos mais marcantes da história do Vegeta foi na saga de Majin Buu. Vegeta, consumido pelo orgulho e pela frustração de nunca conseguir ultrapassar Goku, ele aceita ganhar o poder de Babidi. Ele queria recuperar algo que ele acreditava ter perdido. Talvez a crueldade, a frieza, o guerreiro que ele era antigamente. Tudo isso ficava em sua mente. Mas naquele momento da batalha, algo mudou. Algo que nunca tinha acontecido. Pela primeira vez, Vegeta aceita algo que ele nunca queria acreditar. Que Goku era melhor do que ele. E ele faz algo que o antigo príncipe dos Saiyajins jamais faria. Ele se sacrifica por outra pessoa. Não por orgulho, não por poder, mas pela sua família, pela terra e pelas pessoas que ele aprendeu a amar. Esse é o verdadeiro crescimento do Vegeta. Ele nunca deixou de ser quem ele é. Ele continua sendo orgulhoso, ele continua sendo competitivo, ele continua querendo ultrapassar Goku. Mas agora ele luta por algo maior. Não luta mais só por si mesmo. Ele luta por alguém. Vegeta não tenta apagar o passado. Ele carrega cada dor, cada derrota, cada erro, cada culpa. Tudo fica guardado dentro dele. Talvez seja isso que o torna tão humano, mesmo ele sendo um Saiyajin. O Vegeta mais poderoso não é aquele que consegue uma nova transformação, não é aquele que se transforma em Super Saiyajin, nem aquele que se transforma em Super Saiyajin Blue. O Vegeta mais poderoso é aquele que enfrenta o seu próprio orgulho. E isso não é fácil para ninguém. Porque quantas vezes na vida tivemos que engolir o nosso orgulho para um bem maior. E é o que faz o Vegeta parecer tanto com a gente. Porque enfrenta o próprio ego, o medo de talvez não ser suficiente, o medo de uma derrota. Ele luta contra inimigos poderosos, mas ele também luta contra si mesmo, contra a sua natureza, contra as suas vontades que podem machucar as pessoas ao seu redor. Talvez por isso o Vegeta não precisa ser o número 1, o mais forte, o invencível. Talvez ele precise ser só uma pessoa bem verdadeira, cheio de defeitos, mas mesmo assim ser uma pessoa esforçada, dedicada, como todos nós costumamos ser, ou boa parte das pessoas. E se você quer saber como é que é feito o Hakai do Deus da Destruição, assista esse vídeo aqui.